Olá, tudo bem? Você sabe o que é a doença de Crohn e quais os principais locais de acometimento dessa doença? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus. Então vamos para as respostas. A doença de Crohn é uma doença autoimune que causa uma inflamação crônica no intestino. Ela acontece em indivíduos geneticamente predispostos e é causada por uma desregulação do sistema imune, uma resposta imune desregulada. E essa resposta imune desregulada, ela acontece por causa da interação desse indivíduo com antígenos diversos, que podem ser, por exemplo, antígenos presentes no meio ambiente, na alimentação, patógenos como vírus, bactérias, fungos e mesmo agentes da microbiota da própria pessoa. Esses antígenos, eles funcionam como um gatilho para essa resposta imune desregulada. E a partir daí o sistema imune reconhece as células do intestino e causa ali um processo inflamatório. Em maio é realizada a campanha Maio Roxo, que é o mês de conscientização e divulgação sobre as doenças inflamatórias intestinais. Essas campanhas elas são muito importantes porque o tempo médio de início dos sintomas até o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais é 1 ano. E quanto mais tempo a doença fica em atividade, a inflamação ativa, maior o risco de complicações. E um dado importante sobre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são as duas principais doenças inflamatórias intestinais, é que elas têm um pico de incidência em adultos jovens, ali por volta da segunda, terceira década de vida. Depois essa incidência reduz e volta a aumentar um pouco por volta da quinta, sexta década de vida. Então, principalmente em indivíduos jovens que apresentam sintomas sugestivos, como por exemplo diarreias frequentes, dor abdominal, perda de peso, é muito importante fazer uma avaliação para tentar excluir a possibilidade de ser uma doença inflamatória intestinal. E se for, fazer o diagnóstico o mais precoce possível para iniciar o tratamento adequado e assim a gente consegue reduzir o risco de complicações. E quais são os segmentos intestinais mais acometidos pela doença de Crohn? A doença de Crohn ela tem uma característica diferente da retocolite ulcerativa, que só acomete o intestino grosso. A doença de Crohn ela pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, da boca até o ânus. Mas o segmento mais acometido é o íleo terminal, que é aquela porção final do intestino delgado, logo antes de entrar no intestino grosso. Então, a maioria das vezes, a doença de Crohn acomete essa região. Um pouco menos frequente é o acometimento da região iliocecal, que é essa região do íleo terminal, junto com o acometimento da parte inicial do intestino grosso, que é o ceco e o cólon ascendente. Então, juntos, essas doenças que acometem íleo terminal e a região iliocecal, elas correspondem por aproximadamente 2/3 dos casos de doença de Crohn. Então, em 2/3 dos casos, essa região do íleo terminal, que é o final do intestino delgado, ela está acometida. E, normalmente, essa doença, ela causa quadros de diarreias frequentes, com dor, cólicas abdominais, principalmente do lado direito do abdômen. A perda de peso é frequente. Então, o principal local de acometimento é essa região do íleo terminal e região iliocecal. Um pouco menos frequente é a doença de Crohn que acomete somente o intestino grosso. Em torno de 25% dos casos, a doença de Crohn tem esse padrão. E aí ela se assemelha muito à retocolite ulcerativa nos seus sintomas, causando quadros de diarreia também, mas que normalmente é mais comum ocorrer diarreias sanguinolentas, com dor na região mais inferior do abdômen. É comum também ocorrer a perda de peso. Então, esse padrão de acometimento é bastante semelhante aos sintomas da retocolite ulcerativa.
menos frequente a gente tem o acometimento somente das porções mais iniciais do intestino delgado, que é o jejunum e o íleo proximal. Então, menos de 10% dos casos, a doença de Crohn acomete só essa região. E menos frequente ainda é o acometimento da região do esôfago, estômago e duodeno, que é uma manifestação extremamente rara, menos de 1% dos casos, a doença de Crohn ela está localizada nessa região. Uma outra manifestação da doença de Crohn é a manifestação perianal, que normalmente acontece por abscessos, fístulas, fissuras na região anal. Essa manifestação ela é bastante variável, varia aí nos estudos na literatura, e ela é mais comum naquele indivíduo que já tem um acometimento intestinal, principalmente quando o intestino grosso e o reto estão acometidos. Mas existe uma minoria de casos, menos de 5% dos casos, que a pessoa pode, como primeira manifestação, manifestar essa doença perianal através de abscessos, de repetição, fístulas complexas, fissuras com bastante processo inflamatório local, que não cicatrizam facilmente. Então, nesses indivíduos que não têm manifestação intestinal, mas apresentam essas características dessa doença perianal, é importante a gente suspeitar da doença de Crohn como causa. E o recado final que eu queria deixar e o propósito de fazer esses vídeos é justamente ajudar na divulgação das doenças inflamatórias intestinais, da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, para que as pessoas conheçam mais essa doença, saibam como ela manifesta e assim a pessoa consiga procurar ajuda o mais rápido possível para que a gente consiga diminuir esse tempo médio do início dos sintomas até o diagnóstico, porque isso é muito importante para a gente evitar as complicações. Então, principalmente indivíduos jovens, mas isso vale para qualquer idade, que apresenta quadro de diarreia recorrente, de diarreia crônica, associada à dor abdominal, mesmo que não tenha perda de peso, é muito importante fazer uma avaliação para verificar se não se trata de uma doença inflamatória intestinal. Se você ficou com alguma dúvida sobre a doença de Crohn, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para ajudar na divulgação sobre a importância da doença de Crohn. E se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo. Lembra de ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo.